Então, o encontro com o arquétipo da imperatriz, ele pode ser muito significativo. Dependendo, lógico, sempre a gente precisa analisar o contexto e a perspectiva individual da pessoa, né? Mas a imperatriz é um arquétipo que está intimamente associado à fertilidade, à abundância, à criatividade e à conexão com a natureza. A imperatriz representa a energia feminina, a mãe terra e essa capacidade de gerar vida e nutrição. E aí, quando o louco ele encontra com a imperatriz nessa jornada, ele está buscando uma conexão mais profunda com a sua própria natureza, né? Com a sua própria criatividade, com a sua própria capacidade criativa e integrativa, né? Com o mundo natural. E outro lado, que também é possível a gente interpretar desse encontro, representa a necessidade de equilibrar a impulsividade do louco, né? Essa busca dele contínua por aventura, com a conexão, com o equilíbrio, com a própria feminilidade. Porque a sua presença é um convite para a gente explorar e integrar essas nossas próprias qualidades, né, na jornada de crescimento e de desenvolvimento pessoal. E aí, quando nos deparamos com a imperatriz, somos convidados a reconhecer a importância dessa energia feminina na nossa vida. Ela nos lembra que a fertilidade não está limitada apenas à procriação física, mas também ela se estende à fertilidade criativa, à capacidade de gerar novas ideias, projetos, empreendimentos. É ela que nos convida a abraçar a nossa própria criatividade, a nossa expressão artística, reconhecendo que todos nós possuímos uma potencialidade inata para criar. A imperatriz, ela lembra da importância da conexão com a natureza, né? Com honrar essa sabedoria que dos ciclos naturais que a natureza nos traz, né? E ela nos convida a olhar para além desse mundo artificial, a voltar a nossa atenção para as maravilhas e para esses ensinamentos que a natureza, através da sua simbologia, nos oferece o tempo todo. E nós somos partes integrantes desse mundo natural e que a nossa jornada de individuação ela não pode ser separada dessa conexão profunda com o ambiente ao nosso redor. E aí a presença da imperatriz, ela fala de cuidar melhor de nós mesmos, assim como uma mãe cuida do seu filho, né? A gente precisa aprender a nos amar e a nos tratar com gentileza e com compaixão e ser a nossa própria mãe, né? Esse zelo, esse cuidado, esse amor, esse carinho que uma mãe tem com o filho. E aí ela nos encoraja a nutrir as nossas necessidades mais fundamentais e a cultivar relacionamentos saudáveis com os outros. Mas encontrar e integrar o arquétipo da imperatriz não é uma tarefa fácil, porque requer essa coragem para explorar essa nossa própria fertilidade criativa, de enfrentar os desafios que podem surgir ao longo do caminho, porque a gente precisa ter essa disposição para honrar e respeitar esses ensinamentos que a natureza tão sabiamente nos traz. E para isso a gente tem que entrar em contato com partes nossas que muitas vezes a gente deixa escondido. E acima de tudo, requer o compromisso de cuidar, né, de nós mesmos, cuidar dos outros de maneira amorosa, de maneira compassiva. Então fala de deixar de olhar para si e poder ter mais empatia pelo outro. E ao abraçar o arquétipo da imperatriz, em nossa jornada de individuação, podemos encontrar um senso mais profundo do propósito, né, de vida. E qual é o significado contido dentro dessa evolução, dessa busca pela nossa humanidade. Podemos até nos sentir um pouco mais conectados com nós mesmos, com os outros, com o mundo ao nosso redor, com a nossa comunidade. A gente pode abrir espaço para essa criatividade florescer e prosperar com a gente e com os outros, né? Com as nossas ideias, com as nossas expressões que são únicas. E ir de encontro à nossa voz mais autêntica. Então a imperatriz, ela se torna uma guia, uma inspiração mais do que uma guia, nessa nossa busca pela integração
e realização pessoal. Ela nos lembra que a jornada de individuação é uma jornada de equilíbrio e harmonia, e que a energia feminina desempenha um papel essencial nesse processo. Ao abraçar a Imperatriz, nós abrimos as portas para a plenitude da humanidade, né? O seu poder está enraizado justamente nessa capacidade de nutrir, de cuidar, de dar luz tanto aos nossos projetos quanto criativos, quanto às partes mais autênticas de nós mesmos. E aí, a Imperatriz, ela nos convida a honrar a sacralidade do feminino em todas as suas manifestações. Ela nos convida a respeitar, a valorizar as mulheres em nossas vidas, reconhecendo sua força, a sabedoria, a contribuição das mulheres do feminino, da força feminina no mundo, né? Ela nos lembra que essa energia feminina é uma fonte também de poder e de cura, que merece ser celebrada, que merece ser protegida, mas é um encontro que sempre pode nos desafiar, porque ela convida, né, esse confronto com as nossas próprias feridas, com as nossas sombras relacionadas à nossa feminilidade. E aí, o feminino, ele foi desapropriado da sua beleza, né, nesse mundo patriarcal que a gente vive, a quantidade de abusos em todos os sentidos. Então, é importante reconhecer o próprio valor, enfrentar esses desafios para conseguir encontrar uma profunda transformação e descobrir uma nova forma de ser e de expressar o nosso ser, alinhado com a nossa verdadeira essência. E o imperador, a gente vai falar agora da jornada de individuação do louco com o arquétipo do imperador, que pode ser muito importante, porque o imperador ele tem diversas interpretações, também depende da perspectiva individual, também depende do contexto, né? Porque o imperador ele representa o oposto da imperatriz, ele é a energia masculina, yang, a figura paterna, e essa capacidade de liderança. E aí, quando o louco encontra o imperador, a gente interpreta muitas vezes que ele está buscando uma conexão mais profunda com a sua própria autoridade, com a sua própria capacidade de liderança. E nesse encontro, o imperador pode simbolizar a necessidade de assumir a responsabilidade por si mesmo e pelo mundo que está ao nosso redor, né? Ele pode ensinar o louco a importância da disciplina, da organização, do planejamento, permitindo que ele desenvolva a sua própria capacidade de liderança e de tomar decisões importantes. É possível interpretar que esse encontro represente a necessidade de equilibrar a impulsividade do louco, né, e a sua busca por aventura, justamente com a estabilidade e a organização representadas pelo imperador. E aí o imperador ele vem ajudar o louco, né, encontrar equilíbrio entre essa energia primordial e a capacidade de liderar a própria vida, né? Para que ele siga na sua jornada de uma maneira mais consciente, mais equilibrada.